Olá, eu sou Suzy Kim. Começa agora mais uma edição do Talk Suzy. Eu sempre trago pessoas interessantes para conversas bem descontraídas. Só que hoje a conversa é séria. E eu tenho a honra e o prazer de apresentar os meus convidados. Pastor Rodrigo Rocha, muito obrigado pela presença. Pastor e professor Rodrigo Rocha, né? E o Kevin Costa, meu amigão de sempre. Obrigada, viu, Kevin, pela sua presença também. E hoje a nossa conversa vai ser um assunto bem atual, as transformações que estão ocorrendo no mundo. E eu gostaria de perguntar aqui para o pastor Rodrigo, eu gostaria antes de, por favor, se você se apresentasse para a gente. Tudo bem, Suzy? Boa tarde. Boa tarde, Kevin. Uma Boa alegria tarde. poder estar com vocês aqui, né? Meu agradecimento por poder abrir esse espaço para que nós possamos falar também do Evangelho e, através do Evangelho, fazer uma análise, né, do que vem acontecendo no mundo. Como você disse, sou pastor, né? Pastor já há algum tempo, já há algum bom tempo, né? Casado, Ana Carolina, pai de 3 filhos, Samuel, Mateus e Ana Beatriz. Também, como você colocou, sou professor, né? Professor de língua portuguesa. Bacana, né? E, assim, tenho tido esse contato sempre com muitas pessoas, né? Tanto na igreja quanto nas escolas. E isso me traz bastante aprendizado e a visão de como está o mundo hoje, como ele tem se transformado. Infelizmente, né? Muita transformação, mas no sentido não muito favorável, né? Não muito bom. Mas a gente vai debater aqui como que isso pode melhorar. Preciso muito da sua orientação para mim, para todos nós que estamos aqui assistindo, né? Para a gente conseguir seguir um caminho do bem, né? Porque infelizmente hoje em dia está meio estranho, né? E aí, Kevinho, o que que você... Seu parecer... Ah, me se apresente também, por favor. Sim, muito boa tarde, boa noite, né? Bom dia, depende do horário que você está assistindo. Quem não me conhece, eu sou o Kevin Costa. Já estive por aqui algumas vezes neste canal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Em relação a essas mudanças, bom, eu acho que eu peguei um pouco dessa mudança, né, dessa geração. Talvez eu tenha sido a última que ainda brincou ali na rua, É verdade, que a né? sua régua para medir o seu potencial era o coleguinha da rua de baixo, né? Uhum. Hoje em dia, com a internet na mão, ninguém é bom em nada mais. O menino que era bom de bola da rua, ele era aonde eu queria chegar, mas era alguém pouco melhor. Hoje, você olha no celular um menino que é um talento que não existe em outro local. Então, o bom agora, seja de jogar bola, seja de fazer, sei lá, uma conta, é o da internet, é É aquele verdade. especialista. Então, até aquele que se sentia bom, Rodrigo, ali na rua, ele se sente ruim hoje. E anda frustrado, né? Uhum. Anda achando que não é suficiente, mas é, cabe a nós trazer essa visão, né? Que Uhum. cada um tem o seu ponto especial. Você é especial, você é importante. E a gente não deve medir a nossa régua com o que a gente vê na internet, aonde nem Exatamente, tudo né? é realidade. Às É, vezes é algo forjado, né? uhum, é verdade. E com esse avanço da tecnologia também acontece aquela coisa de ficamos mais preguiçosos, entre aspas, né? Porque o que a gente antigamente batalhava mais para a gente fazer um estudo, para a gente fazer um trabalho de escola, para a gente fazer até um trabalho de hoje em dia, né? Trabalho comum, era mais elaborado. Hoje em dia não, a gente puxa pela internet e já tá tudo pronto ali, né? Então eu acho que essa nova geração já está muito conectada com a facilidade que nós não tivemos lá atrás, né? Então isso eu acho que tem o lado bom e tem o lado ruim mesmo, né? Que o senhor acha? Então, acho que o ponto já foi tocado aqui, o mais relevante, que é a questão da internet. A Uhum. internet, ela realmente transformou a humanidade e colocou ela numa situação boa,
né? Hoje você está conectado com o mundo. O que acontece neste momento, acontece uma situação lá no Oriente Médio. A gente tem informação aqui no exato momento. É verdade. Então, de uma certa forma, ela ampliou a visão de mundo. Você tem hoje conhecimento de várias culturas, de vários países, sem nem necessariamente ter ido lá. Verdade. No entanto, outro ponto que você tocou é justamente essa questão de... Hoje, a pessoa ela tem muita dificuldade, eu posso falar isso com muita propriedade com relação às escolas. Certo. Na nossa época, existia... você precisava fazer um trabalho, você tinha que ir até uma biblioteca, você tinha que atravessar, às vezes, bairros e bairros para chegar na biblioteca, ali sentar com os colegas, com um livro, abrir, ler. Muitos livros, Exato. carregar um monte de livro, eu carreguei muito. Falou tudo, hein? Pra você ver. Livros. Eu ainda carreguei aquela cartolina enrolada assim na mochila. Nossa, eu também. Tinha um familiar meu que tinha uma lan house, onde a gente começou a pesquisar as coisas no Google ali. A gente não tinha nenhum domínio ainda da ferramenta. Eu sou ainda de uma geração antes, né? Que não tinha lan house ainda. Não tinha. Era só biblioteca mesmo. Eu me lembro, acho que nas primeira e segunda série tinha o mimeógrafo, assim, imprimia a prova numa com manivela. cheiro de álcool, né? Oh, nas que cheiro folhas. Ai, cheiro bom. É gostoso. Nossa, é mesmo. E eu sou da época que nem sabia o que era internet. Era tudo mesmo na raça ali. Aquele monte de carreguei pilhas e pilhas de livros, ficar ali, passar Enciclopédia. a noite... Enciclopédia. Meu Deus. Nossa, Barça, né? Eu nem sei como que tá hoje na escola. Como é que tá por lá hoje os alunos? Tudo com tablet? Como que é? Sim. Nós temos a biblioteca física ainda, né? Tanto nas escolas quanto nas universidades, mas as universidades ainda usam, né? A biblioteca física. Mas os alunos não... Assim, são pouquíssimos alunos que andam com livros físicos e leem, é difícil. Então, assim, a dificuldade hoje é muito grande no sentido de aprendizado, porque se utiliza muito o ChatGPT e tantos outros que eu nem sei, na verdade. Eu não sei ainda, não sei utilizar isso, para falar a verdade. E, assim, o aprendizado é muito fraco. Muito fraco. Você ensina, é a mesma coisa que... Não sei, tem sido muito difícil e isso passa por essa questão tecnológica, sobretudo na minha concepção. Aliás, eu vou até ressaltar uma situação. Eu me lembro que uma das primeiras aulas que tive na universidade de psicologia, eu me lembro que a professora no primeiro dia de aula, ela era uma mulher grande, uma mão enorme, ela bateu na lousa e disse tudo, quem aqui já é pai? Aí alguns levantou, aí inclusive eu. Dá até medo de responder, né? Eu não sabia porque ela perguntava. Exato, e aí ela falou, olha, tudo que der de errado com seus filhos, a culpa é sua. Primeiro dia de aula, ela falou isso. E ela começou a mostrar durante aquele ano a construção que se dá na infância. O ser humano que você é realizado na infância é o que você vai ser para a vida. Então, assim, aí eu quero pegar esse ponto para dizer que a questão tecnológica é uma realidade desses problemas, mas realmente a família é o fator principal. Se a família não tiver nenhum tipo de cobrança, a criança não tiver nenhum tipo de cobrança no lar, é isso que vai acontecer. Infelizmente não vai ter um parâmetro, né? Porque se não tem nenhuma cobrança, ela simplesmente segue do jeito que dá, todo mundo está seguindo uma toada, ela segue junto, então é bem problemático. Verdade. Inclusive, eu já vi casos assim que tem umas crianças em casa, a criança quer alguma coisa, a mãe pega um celular, para a criança ficar quieta. E por que será que a criança estava ali pedindo atenção, cobrando? Porque queria atenção. Aí a mãe ou o pai, olha, um celular aí para você. Ficar quieto. É triste isso, é triste a geração que vai se formar a partir daí, né? Porque já fica buscando na internet, começa a buscar pela aquela carência, aquela falta de atenção, já vai recorrer à internet e é perigoso o que vem por aí. Claro que ainda existem os pais que dão a atenção devida aos filhos, né? Na infância. Mas, assim, o que eu tenho visto, assim, a maioria dá o celular, um tablet, um computador para uma criança ficar quieta. Então,
essa questão, ela é um pouco mais séria do que parece. Então, o pai, Muito. ele não dá atenção devida à criança, no sentido do diálogo, e não somente dizer, o pai, a mãe, os pais, né? Ele precisa ensinar a partir do diálogo, a partir da fala, né? Porque, assim, a linguagem, ela transforma o pensamento. Sim. E o pensamento transforma o comportamento. Então, você age conforme você pensa e você pensa conforme a sua linguagem. Certo. Então, se não existe um diálogo dentro do lar, se não existe aprendizado nesse sentido também da fala e, sobretudo, também do comportamento dos pais, ele precisa ensinar e dar exemplo, Certo. isso vai acarretar um problema muito sério na vida dessa pessoa, dessa criança. E é o que nós estamos já vendo agora, esses reflexos, né? Porque não existe mais diálogo. O celular, ele nos aproximou de quem está longe. Exatamente. Né? Mas ele nos distanciou de quem está perto. Exato. Então, as pessoas se sentam, aliás, não se sentam mais à mesa para poder comer e olhar no olho do outro e entender o que aconteceu durante aquele dia. É cada um com o celular, um na poltrona, o outro vai para o quarto e a vida tem sido isso. Então, dentro disso é que eu quero falar mais à frente, se for possível, o que está acontecendo com a sociedade. A falta dessa participação da família na formação dos filhos e também a questão, a falta de Deus. Exatamente, principalmente, né? Porque eu acredito também que, infelizmente, essa geração já muito conectada com a internet, com o celular, elas não veem o lado espiritual, não buscam a Deus, porque a pessoa está triste, por exemplo, um exemplo, né? Em vez da pessoa fazer uma oração, buscar a Deus, ver, entender, tentar melhorar, não, vai buscar um alívio imediato no celular, uma piada, um vídeo engraçado. Isso acaba afastando mesmo de Deus, né? E é uma coisa muito triste isso, porque a vida só tende a virar uma bola de neve com essa evolução da tecnologia, esse distanciamento de Deus. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Pelo que ainda vem, a gente não sabe o que vem pela frente, né? Então, eu acredito que a fé ainda é um instrumento principal na vida da gente, para a gente ter uma cabeça boa, uma vida melhor, acreditar, né? Ter um otimismo na vida. E a gente passar isso para os filhos da gente, né? Não só para os filhos, para quem está perto também, porque às vezes a pessoa que está perto está tão focada em problemas, em compromissos, em trabalho, que acaba deixando Deus para lá. E Deus é tudo, né? Tudo. A gente eu levanto todos os dias, eu agradeço. Embora tenha problemas, que todo mundo tem, né? Mas eu acredito que, infelizmente, essa falta de Deus... E o que o senhor atribui isso isso é uma consequência, né? Essa modernidade toda, esse ritmo de vida louco que a gente leva, eu acho que é um fator que nos afasta mesmo de Deus, da espiritualidade. A palavra-chave de tudo que você disse, muita coisa importante, é imediatismo. As pessoas querem tudo de maneira imediata. E isso é em todos os âmbitos, né? Do trabalho, você começa no trabalho, você já quer ser promovido, você já quer aumento. Você casa, você já quer uma casa pronta, carro na garagem, você já quer uma vida estabelecida. Então a gente quer tudo. Mas antes não era dessa forma. A gente também queria as coisas, mas parece que a gente era um pouco mais calmo, né, nesse sentido. Justo. É isso que... Então, mas eu acho que a tecnologia fez isso. Fez com que você... Essa acelerada? Porque assim, eu vejo os jovens, né? Eu vi uma reportagem, não lembro onde foi, mas eu me lembro de uma menina que entrou em depressão justamente por isso, porque ela vê as redes sociais, o Instagram, a menina lá tirando foto linda, no lugar maravilhoso. Todas as fotos dela ali na rede social é daquela forma. Ela tá bem, ela tá comendo bem, ela está num lugar bom. Tá feliz. Exato, tá feliz, não tem um momento de tristeza. E aí
aquela jovem, se uma estrutura ela olha aquilo, ela diz, poxa, então minha vida... Porque minha vida não é assim. É, exato. E então ela começa a se cobrar, ela quer ter tudo aquilo. E às vezes aquela pessoa que colocou aquela foto não é tudo aquilo também, entende? Não. A gente percebe que as pessoas elas têm uma necessidade de mostrar, de sempre de se demonstrar para o outro. E acaba não vivenciando o momento, né? É verdade. Não vivencia aquele momento. Por exemplo, a felicidade para nós, ela sempre vai estar no futuro. Ela nunca está no presente. Você pensa, se eu conquistar isso, eu vou ser feliz. Se eu conquistar aquilo, eu vou ser feliz. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. E você vai galgando todas essas coisas, mas você sempre está olhando para o futuro. Você está dizendo, quando eu tiver, quando eu fazer, quando eu alcançar, quando isso acontecer. E a felicidade não consiste nisso. A felicidade, ela está naquele momento que você não quer que ele acabe. Verdade. Então, às vezes, você está num momento muito simples, você, sua filha, sua esposa, você está ali comendo um lanche e ali você está batendo um papo e aquilo está tão bom que aí você se levanta, puxa, tem que ir. E você não queria ir, você queria permanecer ali. Verdade. E significa que aquele momento você estava sendo feliz. Mas a gente não consegue olhar para esse momento e perceber o quanto ele era bom. Porque eu continuo naquela pilha de que quando eu tiver aquilo, quando eu conquistar isso, eu serei feliz. Exatamente. Então, esse imediatismo de querer ter as coisas é um problema, que isso ele veio para a questão da fé. Então, os nossos pais, os nossos avós, eles serviam a Deus, queriam servir a Deus, não pelo que Deus poderia dar a ele, mas pelo que Deus é. E hoje nós vemos as pessoas querendo servir a Deus por aquilo que Ele pode dar. Exatamente. Entende? Então, por quê? Porque também entrou a questão do imediatismo. Eu quero ter, eu quero conquistar, eu quero ser isso. E a fé virou uma questão até mesmo de barganha. Moeda então, de troca. Exato. Então, isso é um problema muito sério também. E como que o senhor vê essa transformação? É tudo através da fé mesmo, né? Do conhecimento. Eu acho que falta muito conhecimento da espiritualidade de Deus. Falta muito conhecimento. O pessoal se distanciou, as pessoas se distanciaram exatamente pelo aquilo que você falou, por aquele prazer imediato ali, aquela coisa da foto, da beleza, o carrão, né? Não, tem que trabalhar para comprar. Então, as pessoas, eu penso assim, é o que eu percebo, posso estar errada, me corrija. Mas eu penso assim, as pessoas, não, eu quero comprar uma casa, quero comprar um carrão, uma Ferrari. Então, eu vou trabalhar, até comprar. Aí a pessoa compra. Agora eu não quero mais isso, agora eu quero viajar o mundo. Vou trabalhar para viajar o mundo. Aí viajou o mundo. Agora outra coisa, o que eu vou trabalhar para quê agora? Para construir o quê? Sendo que aí fica aquele vazio constante, né? E aquilo lá mesmo. A felicidade, ela é composta, no meu entender, de momentos felizes. A gente está naquele momento bom com a família ali, conversando, comendo um lanche, uma pizza, dando risada. Aquilo é a felicidade. Aí a pessoa, não, agora eu vou batalhar para ser feliz quando eu tiver tal coisa, né? Como você citou mesmo. É triste, né? E aí, Kevin, o que você... Olha, eu tenho um comentário, né? Em relação a isso que a gente estava falando. O imediatismo. Inclusive, nesses dias eu estava numa pregação e a pregação falava assim: 2 pontos que hoje em dia é bem complicado, pro positivo e pro negativo. Vamos lá no positivo. Na época lá ali de Moisés, né, o pessoal saiu da terra do Egito, Deus prometeu a eles uma terra que emanaria leite e mel. E eles viveram essa promessa, eles estavam nessa terra e ali eles tinham todo o alimento necessário para eles, né? Tinha os animais, que tinha carne, né? Tinha a produção de leite, com o leite eles faziam o queijo, tinham farinhas. Então imagino que eles tinham acesso ali a um bolo, né? Parece simples, né? Mas eles tinham algumas coisas que eles poderiam fazer ali que era confortável, eles viviam uma prosperidade. Aí, nessa pregação, foi trazido um paralelo para os dias de hoje. A gente tem hoje alimento?
tem alimento. Temos ali a mesma quantidade que eles tinham e até mais. Nós, até com menos idade, nós experimentamos comidas que nenhum deles tiveram a chance de comer. Naquele tempo, dentro de uma terra prometida. Então, nós vivemos uma prosperidade hoje que talvez nem o rei lá vivenciou, né? Nós tivemos acesso a coisas que grandes homens do passado não imaginavam. Então, nós, por mais que nós não sejamos aquela classe alta, rica, nós somos prósperos. Nós temos muita coisa, só que a gente não reconhece. Aí volta naquela régua. Por que eu estou deprimido? Porque a minha régua, ela está medindo junto com o influenciador que é mega rico dos dias de hoje. O que tem o carro, que tem a casa na beira da praia, aliás, aquele carro do último que tem. E aí a gente não consegue reconhecer que a gente tem muito. Só que a nossa régua está sempre no outro. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente o que a gente tem. Nunca é suficiente. A gente vive deprimido. Olha, ainda não construí a minha casa e tal. Mas no passado era assim também. Só que o imediatismo é aquilo. Você vê que alguém muito jovem tem ali e por isso eu tenho que ter também, mas não é assim. Não. E é a pro lado, comparação, né? é a comparação. Ficando uma coisa mais doentia, né? Exatamente. Se comparar desse jeito, né? Exatamente. Então, a comparação faz mal. Cada um tem o seu tempo, né? Só que aí, eu vejo que quando eu era pequeno, aqueles pais que não educavam bem, pastor, eles deixavam seu filho na rua e não davam atenção. Deixavam eles fazer o que queria. Então, eles cresciam na bagunça e depois de adulto ficavam atrasados em alguns aspectos, né? Hoje em dia, os pais que não cuidam, por mais que não deixem na rua, deixam no celular. Então, é um abandono também. É deixar livre. E esse jovem, o que ele tem? Ele olha ali e ele tem vontade de tudo, ele tem acesso a tudo, mas ele não experiencia nada. Ele fica só vendo. Aí tem os influenciadores, né, que pega menores e põe em vidas que não existem, né, em casas lá e tal. E aquele pequeno fica acreditando que ele deveria ter aquilo também. E ele fica sentindo a vontade e não experiencia nada. Então, quando cresce, a primeira coisa que faz com os amigos é querer experienciar aquilo tudo que viu, né? Então, é um tipo de abandono também. Sim, é um abandono, é uma inversão de valores também, porque o que era antigamente, né, os valores que a gente tinha antigamente, a gratidão, o respeito, o companheirismo, a amizade, isso não existe mais. Então. Isso é uma coisa que está muito distante, né? Aí a gente fala, por exemplo, os meus filhos, eu falo para eles, eu sempre ensinei desde pequenininho, seja grato, tenha respeito com os mais velhos, se alguém faz uma coisa, agradeça. Eu ensinei muito isso. Mas hoje em dia tem muitos jovens que... Obrigado por quê? A pessoa fez porque quis. Por que eu vou agradecer? Né? Respeito pelos mais velhos, né? Respeito no geral por deficiente físico. Muita coisa deixou de ir para lá. Infelizmente, esses valores, né, tão importantes na vida da gente. E em questão da Bíblia, assim, como que a Bíblia retrata esse tipo de coisa? Tem uma passagem que mostra essa transformação que a gente está vivendo hoje. Porque eu tentei ler a Bíblia um monte de vezes, várias vezes. Algumas coisas a gente consegue entender, mas eu acredito, não sei, e já me falaram, que para a gente conhecer a Bíblia, entender a Bíblia, a gente tem que estar num estado pleno, assim, de espiritual, tem que estar conectado com a Bíblia, né? Eu acredito também que a gente lê por ler assim, né? É difícil, mas eu acho que a gente tem que estar preparado. Estou falando besteira? Se eu estiver falando, me corrija, por favor. Não. Eu vou por parte, né? Tá. Primeiro, assim, você perguntou o que a Bíblia mostra com relação a isso, e também sobre ler a Bíblia. Certo. A Bíblia, eu não vou dizer ela é como qualquer outro livro, não. Ela realmente é um livro
que está aí, né? Tentaram já várias vezes tentaram deturpar o que ela diz e tudo, mas ela permanece como ainda sendo o livro mais vendido do mundo e sendo uma literatura maravilhosa. Agora, sobre a leitura de livro, qualquer livro, se você, por exemplo, uma área também que eu gosto, lógico, a literatura brasileira, né? Por exemplo, você lê Machado de Assis. Machado de Assis tem uma linguagem bem arcaica. Então, exige, muitas das vezes, o conhecimento cultural daquele momento, a questão do contexto. Certo. Se você não entende o contexto, você vai ter dificuldade de entender o que ele está dizendo. Certo. Se você lê Dostoiévski, por exemplo, se você não entender o contexto que ele está escrevendo, você não vai entender os Irmãos Karamazov. Então, você precisa sempre compreender o contexto de qualquer livro. Então, quando nós falamos da Bíblia, aliás, ela está aqui, é meu manual de regra e fé e conduta, né? Você precisa conhecer um pouco do contexto dele, porque nós estamos falando de um livro que escrito há mais ou menos parte dele do que quase 4.000 anos atrás, 3.000 e poucos anos atrás, num lugar diferente, com pessoas que viviam uma realidade totalmente diferente, de um idioma diferente. Então, para você ler ele com os olhos de hoje, com aquilo que você vai ter dificuldade. Então, você pega, por exemplo, uma tradução Revista e Corrigida, fiel, ela é uma tradução mais literária. Ela vai pegar palavra a palavra e vai fazer uma tradução ali o mais aproximado possível do original. Quando você pega as NVI, linguagem de hoje, ela é uma tradução mais conceitual. Ela vai trazer uma tradução não tão truncada, vamos dizer assim, que difícil de entender como a Revista Corrigida. Você pega uma linguagem de hoje, ela vai trazer mais uma linguagem realmente de hoje, com uma questão mais conceitual do que o texto está dizendo. Então, ajudam, essas Bíblias ajudam bastante. Eu, particularmente, gosto de uma linguagem mais próxima dos originais. Sim. Até porque a gente tem que ter a responsabilidade de ensinar na igreja e tudo, tem que ter esse cuidado. Mas para quem está iniciando, eu acho que não tem problema ler essas Bíblias. Dito isso, sim, a Bíblia sempre vai nos mostrar que o ser humano, ele na verdade sempre, muda-se o endereço, mas ele é o mesmo, sempre em todo lugar. É o mesmo. Nós temos a tendência igual. Certo. Por exemplo, Adão e Eva. Todos conhecemos a história. Sim. Todos, acredito que estão nos assistindo, sabem a história de Adão e Eva. Então, quando você vê lá Adão, quando ele comeu do fruto proibido por Deus, Deus diz a ele: o que fizeste? O que você fez? Qual foi a resposta dele? Ele não diz: olha, eu comi, eu errei. Ele não diz isso. Não, olha, eu comi do fruto proibido porque a mulher que tu me destes, ou seja, a culpa é do Senhor que me deu essa mulher, entendeu? Certo. E por isso eu comi. Quando ele pergunta para a mulher, que fizeste? Ela diz: olha, realmente eu errei. Não, ela não diz isso. Ela diz: olha, a serpente me enganou e eu comi. Então a culpa é da serpente. Então nunca é. Já vem de isso sempre. Já vem desde sempre, né? Isso desde sempre. Então a gente percebe que desde o início o ser humano a base dele não mudou. Ele é a mesma coisa. E a Bíblia vai mostrar essa questão do imediatismo que nós estamos falando aqui hoje. Eu, esses dias, até ensinei na igreja esse texto de capítulo 6 de João, o Evangelho de João. A Bíblia diz que Jesus ele multiplicou pães e peixes. Acho que vocês conhecem bem também a história, né? Ele multiplicou e ali a multidão viu Jesus fazer aquilo. Aliás, o texto antes de Jesus multiplicar os pães, a Bíblia diz que a multidão foi até Jesus por causa dos sinais que ele fazia, por causa da operação de milagres, de cura que ele fazia. Então as pessoas foram lá com o interesse de serem curadas. Né? Aí Jesus multiplicou os pães. Quando multiplicou os pães, ele falou: poxa, então, que maravilha. Jesus sai dali e vai para um outro lugar, e aquela multidão pega os barcos e vai até Jesus. Olha, é bonito, olha, eles foram atrás de Jesus, mas eles não foram ouvir a palavra. Não, eles foram por interesse. Exato, e Jesus: olha, vocês estão vindo a mim por causa do pão que perece, mas aí ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, Jesus falou: vocês não têm que vir a mim por causa dos milagres que eu estou fazendo, ou por conta do pão que eu multiplico, mas por mim, pelo que eu sou o pão, eu sou o alimento verdadeiro. E hoje se repete. Essa questão do imediatismo também está dentro da fé.
No sentido de que as pessoas vão à igreja, elas vão porque estão com problema no casamento, vão porque estão com problema com os filhos, vão porque estão desempregadas, vão porque estão doentes, mas não vão pelo aquilo que Deus é. Entende? Verdade. E essa é isso que a gente tem que tentar fazer aqui. Isso está acontecendo. Você falou que é por falta do conhecimento e tal. E é exatamente isso. Porque Jesus também disse, olha, meu povo perece por falta do conhecimento. Então, o conhecimento é diferente de informação. Sim. Então, eu entro na internet, pesquiso um assunto lá, e eu tenho um monte de informação sobre aquilo. Mas conhecimento é uma coisa, exato, é uma coisa sólida, que está internalizada dentro de mim. Então, eu preciso ter conhecimento de Deus, conhecimento da Escritura. Certo. E por falta desse conhecimento, as pessoas se utilizam. A gente temos um monte de pessoas que, infelizmente, isso é uma realidade, se utilizam da Escritura, se utilizam da nomenclatura de religião, de religiosidade, do nome de Deus, e arrebatam um monte de pessoas, né, incautos em busca de uma solução imediata. Certo. Eu frequentei uma igreja, que eu não vou dizer o nome, que tinha assim, como bandeira principal, não sei se era principal ou era a bandeira levantada de vem aqui para a prosperidade, vem aqui que você vai ganhar dinheiro, frequente os cultos que você vai ficar rico, porque Deus vai te dar riqueza se você frequentar. Então, eu acho assim, na minha humilde opinião, também, por favor, me corrija se eu estiver errada, a base de uma igreja não pode ser essa. Vem aqui, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te ajudar a ganhar dinheiro, Jesus vai abençoar a sua vida para você ficar rico. Então, Jesus, ele disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele vai falar lá sobre, aliás, eu aconselho a todos que puderem, leia esses 3 capítulos de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. É o chamado Sermão da Montanha. Certo. É maravilhoso. Capítulo 6, Jesus vai falar sobre a forma como as pessoas, como Salomão se vestia, que ele não se vestiu como os lírios do campo. Ele fala, olha as aves do céu, elas não trabalham no porfio, e Deus dá a ela o alimento todos os dias. Então ele vai falar sobre nós temos a confiança em Deus. Ele fala, olha, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas, ou seja, a condição de você viver, vos serão acrescentadas. Então, primeiro nós temos que buscar o reino de Deus. E isso tem sido... Eu vou já ler um texto aqui, pode ser? Claro, porque as pessoas hoje elas ensinam sobre o reino da terra e não o reino dos céus. Isso. Né? A gente um reino de agora. E entra novamente na questão que as crianças, nossos adolescentes estão tendo também isso, se reflete através dessa falta de fé. Certo. De querer tudo agora e para o agora. Nós temos uma visão muito material e não temos uma visão transcendental, espiritual. Isso. Nós não imaginamos, nenhum de nós imaginamos. Se você perguntar, quem hoje pensou que podia morrer? Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa, é verdade. Ninguém pensa. Eu só penso, amanhã eu vou fazer isso, eu vou trabalhar, eu vou fazer aquilo. Mesmo, né? Ninguém pensa, e se eu morrer? Ninguém pensa nisso. Né? E é porque a nossa visão é só aqui. Nós não conseguimos entender que depois disso aqui tem algo eterno. Foi ontem que eu estava brincando de bolinha de gude. Hoje nem meus filhos brincam mais de bolinha de gude. Olha. Entende? Porque passa muito rápido. Passa muito rápido. E nós não vivemos pensando nessa eternidade. Pensamos muito no agora. E eu quero só ler alguns versículos aqui rápido. Claro. De segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Certo. Versículo 1 diz assim: também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. De maneira bem breve, vou fazer aqui uma análise. Houve também entre vós falsos doutores. Veja que ele está falando que as pessoas que vão enganar aqui
não são pessoas leigas. Não. São pessoas extremamente preparadas. Exato. Os falsos ensinamentos não vêm de pessoas leigas. Não. Se uma pessoa leiga se levantar, ninguém segue. Mas quando um doutor está falando, uma pessoa que tem uma oratória, que tem uma condição, as pessoas ouvem. Ele diz, olha, esses falsos doutores introduzirão encobertamente heresias. Que são heresias? São ensinamentos contrários à Escritura. Mas eles se utilizam da própria Escritura, com textos isolados, para enganar as pessoas. E olha só, ele diz assim, ó, e muitos seguirão as suas dissoluções. Não são poucas pessoas que seguem. Não. São multidões que seguem isso. E ele diz, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, aqueles que fazem isso, fazem com que aqueles que pregam a verdade, o evangelho de verdade, sejam vistos da mesma como aos olhos. forma Exato. que os outros, né? Então, o caminho da verdade, ele passa a ser blasfemado por Certo. conta desses falsos ensinadores que se utilizam da Escritura para enganar. E olha só, e por avareza, ou seja, por ganância, por dinheiro, farão de vós negócio. As pessoas hoje são negócio. Verdade. Essa multidão que vai... olha, essas igrejas, eu não vou aqui citar nome, não é longe de mim, não estou aqui pregando placa de igreja. É sim o evangelho. Certo. Que quem transforma é o evangelho, não é a igreja. Essas pessoas, eles não têm compromisso com esses membros. Aliás, não são membros dessas igrejas. As pessoas vão e vêm. Verdade. Elas entram nesses lugares, saem, entram outros, e assim vai. E essas pessoas que entram, saem de lá decepcionadas Foi o meu e caso. acredita que todas as igrejas são assim. Que todos os pastores, todos os homens que ensinam a Bíblia são falsos Verdade. por causa desses homens aí. É verdade. Aconteceu comigo nessa igreja que eu frequentei um tempo. Era tudo muito bonito, muito bacana no início, mas depois a gente vai percebendo que o objetivo é outro, né? É manipular a massa toda em busca para um objetivo próprio. Então, isso é uma decepção muito grande, porque eu busquei muito já. Por isso que eu falo, eu não sou conhecedora da Bíblia, mas eu tento buscar na Bíblia palavras para eu entender. Eu quero seguir um caminho certo. Mas aí a gente vai de um lado, vê uma coisa, vai de outro, vê outra coisa. Eu fico muito triste com isso, sinceramente. Eu fico muito triste porque o caminho que eu estava tentando buscar ali não é o caminho que deveria ser, né? Eu, assim, como eu tô por fora, eu tô vendo, eu não tenho esse conhecimento que eu gostaria de ter. Mas, assim, a percepção da gente também funciona quando você está vendo uma coisa que não está de acordo com o que está sendo dito ali, né? O que está tentando ser passado ali. Então, é uma coisa difícil, viu? É muito triste isso, muito triste. E as pessoas acabam se afastando. Aí eu tento buscar a minha fé. Eu sou uma pessoa de muita fé, eu creio muito. Não tenho a menor dúvida do Senhor, nada. Eu sou de muita fé, mas o caminho que eu estava tentando trilhar para melhorar, para ter mais conhecimento, para poder ajudar mais pessoas, eu tenho essa dificuldade de achar esse caminho. Eu não sei se eu estou fazendo algo errado ou se o caminho está meio esquisito mesmo, sabe? Então, o que você acha, Kevin? Bom, eu imagino que realmente, né, como o pastor leu, tem falsos mestres, falsos doutores, mas nada mais eficaz do que a palavra, né? Sim. A palavra, quando a gente entende ela, a gente fica livre de algumas coisas, né? E Eu acho que quando ela é dita com verdade também, né? A palavra é dita com verdade. Não com muitos podem pegar manipulação, trechos né? isolados, né, para querer dizer outras coisas. Sim. Mas essas igrejas que falam apenas sobre prosperidade, elas falam de uma prosperidade que não é bíblica. Porque a palavra prosperidade, ela é ampla. Prosperar é continuar, é prosseguir. Não é apenas Dinheiro, enriquecer. né? Não é dinheiro. Verdade.
uma coisa que eu sempre tenho comigo é assim, tem coisas que eu tenho controle e tem coisas que eu não tenho. Eu sei que para me pagar minhas contas, eu vou levantar cedo, eu vou trabalhar e no final do mês cai o salário. Mas eu não consigo garantir que daqui uma semana ou duas eu não vou estar doente, eu não vou sofrer um acidente. Tem essa garantia. Né? O pai ou a mãe que está nos assistindo, quem garante para esse pai e para essa mãe que esse filho vai ter uma boa profissão, que ele vai se casar bem, que ele não está no controle dos pais. Que vai ser Está uma nos boa controles pessoa, de Deus, né? Uma boa índole também. Isso, então tem coisas que fogem do nosso controle. E a prosperidade está exatamente nisso. Exato. A gente consegue ter saúde para trabalhar, a gente consegue, muitos de nós, eu não tenho filho, mas quem tem filho consegue educar o seu filho, consegue com muito esforço fazer com que o seu filho entenda, tenha um bom casamento, mas nunca teve no controle do pai e da mãe. É verdade. A gente vem de longe. Quem garante que o nosso caminho daqui até lá não vai acontecer nada, vai tudo em paz? Mas Deus nos garante a continuidade, a prosperidade. A gente vai chegar lá com fé em Deus. Amanhã, depois a gente vai estar novamente. Isso é coisa que depende só de Deus e é nisso que eu vejo a prosperidade de Deus. E no final de tudo vem o financeiro, que não falta para nossa família. Então, nessa visão, eu sou muito grato a Deus por saber que até aqui o Senhor me ajudou. Cheguei com saúde, você também, cheia de saúde. Quantas quedas, né? Imagino que você, quantos calotes, mas nunca caiu de vez e ficou no chão, sempre se levantou. Isso aí eu vejo que é Deus. Por mais que os falsos venham e peguem a lã das ovelhas, né? E acabem até sujando o evangelho, e quem faz um trabalho decente acaba tendo o seu nome sujo ali por causa dos falsos. Mas essa ovelha não está desamparada, porque o verdadeiro pastor é Cristo, não aquele. Aquele lá ele perde, depois ele vai vir o juízo sobre ele, né? É assim que eu vejo. Tá certo. Às vezes a gente fica mesmo fraco, a gente cai, chega até a cair. Mas Deus está ali e sustenta sempre a gente. Eu creio muito nisso, eu sou muito... Se não fosse Deus, eu não estaria... Eu passei poucas e boas já na vida, mas Deus está ali sustentando. Eu tenho muita fé. E eu tenho muita... Assim, eu quero... Nesse sentido que eu tô falando, eu quero muito ajudar as pessoas a enxergarem essa parte. Entendi. Essa é a minha luta, sabe? A minha. Acho que de todos nós que somos do bem, essa luta, a fazer as pessoas entenderem que Deus é que te põe de pé. Não é dinheiro. Sim, dinheiro é importante, a gente precisa do dinheiro porque a gente vive num mundo materialista. Mas assim, é a fé, é Deus, é o que não é palpável, é o que a gente não enxerga, é o que a gente não toca, é o que a gente sente. Essa é a minha luta para tentar passar para as pessoas. Aí tem gente que ouve, tem outra que tchau, tô com pressa, depois a gente conversa. Né? Então, Suzy, eu sempre digo uma coisa. A melhor maneira de conhecer a mentira, de detectar uma mentira, é conhecendo a verdade. Uma vez que você conhece a verdade, você enxerga, você percebe a mentira. Não tem como. Verdade. Se eu te contar uma situação aqui que você sabe que não é verdade, não tem, pode Dá ser pra perceber, mais elaborada que seja, você fala, não, eu estava lá, não foi assim. Porque você conhece, você tem conhecimento daquilo. Então a melhor maneira de identificar a mentira é conhecendo a verdade. E Jesus, ele disse no Evangelho de João, ele vai dizer, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele vai dizer no capítulo 17 de João também. Ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o mundo hoje, eles não conseguem enxergar mais uma verdade absoluta. Aliás, isso é uma... Mas por que será? É porque a questão do relativismo, ela é importante para essas pessoas, que não exista realmente uma verdade absoluta.
Uma vez que a palavra seja a verdade absoluta, ela vai de encontro a vários tipos de comportamentos da sociedade que eles não querem que esses assuntos sejam tocados. Sim. Existem vários pontos assim, são extremamente delicados hoje, né? Antigamente se falava mais abertamente, hoje certas coisas você fala, é muito complicado. Você é taxado como uma pessoa insensível, uma pessoa que é radical. Porque uma vez que não exista uma palavra, a Bíblia não seja uma verdade absoluta, é importante para que esses comportamentos eles possam se aflorar na sociedade cristã como a nossa. A nossa sociedade é cristã. Então você aprendeu a vida inteira uma coisa dizendo que isso não pode, que isso é errado e tal. De repente alguém diz, não, isso não é bem assim. Isso foi para aquele momento, isso é relativo. Naquele momento existia isso, hoje não existe mais isso. E eu sou fundamentalista. Eu acredito que a Bíblia, ela tem um destinatário imediato. Ela foi escrita para um público naquele momento, mas não todos os textos daquela época são canônicos. Muitos textos se perderam, ok. Mas esses que foram preservados, eles passaram por vários tipos de testes, né, para que fossem colocados como canônicos, ou seja, inspirados por Deus, ou seja, a palavra de Deus. Então, eu tenho ela como palavra de Deus, não como contendo a verdade. Eu entendo que ela é a verdade. Então, para a sociedade atual, isso é um problema, né? Não é uma coisa muito legal, porque vai de encontro. E a gente precisa, se eu acredito que a Bíblia ela é a palavra de Deus, eu preciso, então, conhecê-la. Eu preciso buscar, porque se ela é a verdade, a partir dela eu vou detectar a mentira. Então, essas pessoas que ensinam tantas coisas erradas, elas vão ser detectadas. Você vai conseguir ter a percepção. Mas o problema é que a realidade é essa, não vai mudar. As grandes massas vão continuar seguindo. Verdade. Vão continuar seguindo essas pessoas aí, se decepcionando com o Evangelho, que não tem culpa de nada. Não tem. Acho que é o grande engano, né? Que a gente está vivendo agora, dizem o fim dos tempos, né? Que dizem... É que vai editar depois, por isso que... Pode ir falando que eu sou agitado isso. Tá. Aí você pode ir. Tá bom. Então, esse grande engano, né? Que fala agora do fim dos tempos, né? Nossa, que coisa, né? E eu tenho muita dó das crianças de hoje, dos jovens de hoje, que estão caminhando para esse lado. E a gente que já é de uma outra geração, a gente já consegue perceber mais coisas que nós conseguimos há um tempo atrás, na nossa infância, na nossa adolescência, aprender mais sobre o Evangelho, sobre, né, a igreja mesmo. Hoje em dia parece que isso parece não, eu acredito que esteja se perdendo tudo isso. Então está caminhando mais para um lado mais sombrio, vamos se dizer assim, né? Sobre essas mudanças que estão acontecendo agora, tanto no planeta quanto nas pessoas, assim, isso tudo já era meio que previsto mesmo pela Bíblia? Na verdade, assim, é que a gente às vezes tem uma visão muito, como que eu posso dizer, estereotipada, né, das coisas, porque às vezes nós analisamos porque nós estamos num país que está sofrendo essas mudanças. E outros países já sofreram essas mudanças antes de nós, né? Já sofreram essas mudanças com relação à fé, né? Então, eu entendo que esse esfriamento, esse afastamento, ele é da natureza humana. Isso já ocorreu no passado. Já ocorreu lá nos períodos remotos mesmo, onde houve Noé, por exemplo, né? Quando ele prega ali, ninguém acreditou nele. Verdade. As pessoas estavam totalmente voltadas. A Bíblia diz que eles casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, eles não estavam nem preocupados com nada, estavam vivendo justamente aquele momento e pronto, acabou. E aí veio o dilúvio e acabou com tudo.
E isso vai se repetindo na história. Uhum. E é o que nós estamos vendo aqui. Aqui acontece muito por conta dessa questão que nós levantamos aqui. Esses falsos ensinamentos, as pessoas que desejam buscar algo próprio e não necessariamente a Deus. Uhum. Nós queremos as mãos de Deus. Certo. E muitas vezes não queremos a Deus. Não, só O que, os que ele benefícios, tem para me né? oferecer? E isso vai se repetindo Horrível. na sociedade e sempre vai acontecer. Agora, a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E isso a gente percebe que vai aflorando a cada dia mais. As pessoas vão se distanciando cada vez mais daquilo que seria o propósito de Deus para a humanidade e vai a passos largos para longe da vontade de Deus. Verdade. Muito triste isso, nossa. E a gente ainda quer tentar reverter um pouquinho, né? Essa situação é muito complicado. E Kevin, você sempre tem um bom pensamento sobre as coisas aí, sobre o que está acontecendo. Eu creio que é o fim dos tempos mesmo. Né? Eu também. A gente não vê nada melhorando, só piora, né? Mas acho que a solução é que a gente consiga influenciar quem é mais novo, tentar de alguma forma mostrar para né? o seu público, para quem é da sua faixa etária, que viver para Cristo não é ruim. Não é ótimo. Se abster de tudo. Não, é uma vida tranquila igual, mais tranquila, mais feliz, mais saudável, né? Com menos traumas, tentar influenciar o quanto der, pregar o quanto der, né? E não só os mais novos, né? Os mais jovens, os mais velhos, também falar com o seu público e principalmente com os pais, porque se os pais falharem agora, a próxima geração vai ser pior. E eu estava conversando com o Sérgio Sass e ele falou assim, que uma geração forte gera uma geração fraca. Né? Então, os pais que têm tudo... Super protege o filho. Super protege o filho que cresce fraco. Aí esse filho fraco não fornece nada ao filho. E o filho cresce forte. E aí fica num ciclo. Né? Mas talvez estejamos em um tempo em que não é só forte e fraco, né? A gente está vendo um governo que pode a qualquer momento virar e tornar o Brasil um país de miséria. Aí sim vai ser problema. O mundo tá assim, né? Não é só o Brasil. Exatamente. Essas mudanças doidas que estão por vir aí na economia, né? No jeito de tudo, né, gente? Tudo. Eu não sei, o senhor como professor me diz, é verdade que mudou o sistema? Eu ouvi dizer, tá? Eu não estou afirmando. Mudou o sistema de ensino na escola para os pequenos, para as crianças? Mudou? Não é mais como era antes? Mudaram os livros? Eu ouvi dizer, não sei até onde isso é verdade. Então, eu dou aula para Ensino Fundamental 2, que é o antigo Ensino Fundamental 2. Na verdade, agora é chamado de Ensino Fundamental Anos Finais, que vai do 6º ano ao 9º. O Ensino Fundamental 1, que é o anos iniciais, de 1º a 5º ano, eu tenho formação, mas não leciono para eles. Né? Eu não tenho acesso aos materiais de arte. Até tenho, mas eu nunca realmente parei assim, para olhar. O que se tem, agora eu posso dizer com tranquilidade, o que se tem nas escolas, acho que vocês estão falando da questão ideológica, né? Se é trabalhar das questões ideológicas, esse tipo de coisa, olha, não. Eu posso afirmar isso com muita tranquilidade. Obviamente que uma opinião ou outra do educador ali, ela vai aparecer. Vai aparecer. Mas ela não é utilizada no material didático. Não é utilizada. Então a grade é a mesma. Sim, tem uma questão ou outra. Uma coisinha sim, outra. Você percebe que tem um viés, certo? Mas ele não é uma coisa exacerbada, não é. Isso aí você pode ter certeza. Assim, dos materiais que eu tenho acesso, eu nunca vi nada assim
enviesado mesmo para esse sentido de doutrinar, esse tipo de coisa que as pessoas falam e tal. Não é assim que realmente Não é assim. funciona. Que bom, né? Que continue da mesma forma que sempre foi, né? Porque... Sim, até aproveitando, porque assim, todo mundo tem um posicionamento teológico, né? Eu tenho o meu, os professores, outros têm o semelhante ou diferente. Certo. Mas eles não acontecem assim, né? Uma hora ou outra, como eu disse, vai aparecer ali uma opinião. Mas, por exemplo, eu como pastor, dentro de sala de aula, em escola, eu jamais vou abordar questões religiosas. Eu já utilizei da Bíblia, mas como literatura. Por exemplo, quando eu vou ensinar a figura de linguagem, certo. Até, aliás, o material digital apresentou a Bíblia. Esses dias mesmo dei uma aula sobre figura de linguagem, que falava de uma música até do Renato Russo, do amor e tal, mostrando que aquela poesia veio de Camões, e aí mostra que também de onde surgiu aquilo que é da passagem bíblica de 1 Coríntios 13. Não, Então, assim, a Bíblia também é utilizada porque ela é uma literatura e ela é riquíssima em figuras de linguagem. Então, para quem é de língua portuguesa, vira e mexe. Então, assim, eu utilizo, né, como literatura, certo. mas nunca abordando questões religiosas. Até porque eu sou contrário que a escola ela ensine esse tipo de coisa. Porque, exemplo, quem vai ensinar? Primeiro ponto é esse. Vai ensinar religião dentro da escola, religião no sentido do cristianismo, como foi há um tempo atrás. Certo. A questão é quem é que vai ensinar? Vai ensinar o quê? Vai ensinar como isso aí? É verdade. Segundo ponto, quem é, por exemplo, da Umbanda, quem é de raiz africana, por exemplo, ele vai ficar desconfortável. Vai lá ensinando o Pai Nosso, mas eu não tenho esse tipo de... Então a escola é laica, então a escola ali não é lugar para isso. A escola não é lugar de se ensinar Bíblia. Quem quer ensinar a Bíblia, ensina em casa o seu filho, ensina na igreja. Quem quer ensinar as raízes africanas, ensina também lá no terreiro. Acho que é terreiro que chama mesmo, né? Terreiro, porque tem que ter cuidado para não ter, né? Não ter problema. Os centros espíritas, centro espírita, ou no lar dele. Eu acho que é o lugar adequado para isso. A escola, ela pode falar de religião, mas como um componente curricular de história da religião, alguma coisa nesse sentido. É verdade. Eu aproveitei o momento aqui para falar. Não, mas é bom esclarecer mesmo. Porque às vezes as pessoas falam, você é pastor e você é contra ensinar a Bíblia. É claro que eu sou. Porque pode haver conflito, exato, né? Eu ensino meu filho em casa. E tem as pessoas que não têm religião, os ateus também. Justo. Não aceitam certas Ali não é o lugar coisas, para né? isso. Ali ele tem que aprender as matérias que são lá estabelecidas pelo Estado. É verdade. Tá ali, tem razão, tem toda a razão, né? Poxa vida. É pior do que ensinar errado, né? Quem é que vai ensinar? Como vai ensinar? Né? Então, a gente tem esse problema aí também, né? Fora, logicamente, que tem outras religiões lá, vai ter o budista. Eu estudei com japoneses, né? Tinha japonês na minha sala. Então, como que fica, né? Realmente. E mesmo que seja uma escola, por exemplo, adventista, né? Lá a gente sabe que o ensino é legal. Mas aí, assim, desculpa, tá? Assim, é uma escola confessional. Uma vez que você coloca o seu filho lá, eles vão explicar, olha, aqui nós ensinamos as matérias naturais, ciências naturais, mas também ensina a linguagem e tal, mas eles ensinam, e isso é dito, de maneira bem aberta para os pais. Então o pai, quando procura uma escola como essa, né? Ele sabe. Ele sabe que o filho dele vai aprender isso. Verdade. E aí, até aí tudo bem. Agora, quando é no Estado, né? Quando eu acho que não é lugar, tem que ser laico, né? Ah, tá certo. Então, bem esclarecido, né? Agora, umas considerações, assim, finais pra gente. Como o senhor vê essa mudança de mundo, o que a gente pode fazer com relação a instruir as pessoas? Eu não digo porque eu não sou, né? Não sou qualificada para isso. Mas assim, eu tenho
uma religiosidade, uma fé muito grande. Eu quero muito poder passar isso para frente, sabe? Que é a fé que mantém a gente de pé. Como que o senhor vê o que se pode ser feito para tentar fazer o melhor, né? É porque, na verdade, a solução é muito genérica, assim, muito difícil, né? Porque quando você fala de muitas pessoas, não existe uma solução pronta. Faça isso e vai dar certo. Aliás, esses livros que dizem 10 passos para isso, 10, isso é tudo balela, né? Porque não funciona bem assim. Então, uma coisa é certa, a pessoa ela precisa, acima de tudo, buscar a Deus. A solução para a humanidade é Deus. É Deus. Por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, que veio ao mundo, ele nasceu de uma virgem, viveu, fez milagres, morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele disse que em breve voltará para levar a todos aqueles que depositaram fé nele. Então, procurar uma igreja que pregue a palavra de maneira genuína. Mas, pastor, qual que é a igreja que pregue a Bíblia genuína? Essa era a minha pergunta. E essa é a questão. Aí eu volto naquele ponto. Você identifica a mentira quando você conhece a verdade. Então, leia a Bíblia. Existem regras chamada, não sei, é da língua portuguesa também, né? Eu não estou puxando sardinha pro meu, né? Mas chamada hermenêutica, que são regras de interpretação. Tem que estudar, tem que lutar, tem que ler, se aproximar de pessoas que sejam realmente, você percebe o caráter dele, né? Que você possa se aproximar e que tenha já um conhecimento que vai te ajudar. Agora, eu sempre dou uma dica também. Igrejas que não se ensina a ler a Bíblia, é um risco muito alto de que ela não está pregando ela. Quando eu não prego a Bíblia, eu não quero que você leia, porque você vai saber que eu não estou pregando ela. Isso é verdade. Então, um lugar que se incentive a ler a Bíblia, que se incentive as escolas bíblicas, que se incentive a um devocional com a Escritura, eu acho que esse lugar, ele merece atenção, e eu acho que você deve procurar. Tem muitas igrejas realmente que são charlatãos, né? Tem. Mas tem muitos homens e mulheres de Deus. Bem, né? Tem pessoas sinceras que querem realmente, se preocupam com a alma. Agora, por exemplo, pastor, se eu for na sua igreja, então a sua igreja é perfeita? Não, a minha não é. Porque onde tem pessoas, tem problemas. Sim. Aliás, um dos problemas da minha igreja sou eu. Né? Então, assim... Como assim? Porque eu sou homem. Então, assim, hoje eu posso estar aqui, estendendo a mão, ajudando, te aconselhando. Amanhã eu posso te decepcionar. E se você ficar firmado em mim... Não, o pastor é gente boa, o pastor é o homem de Deus, ele ensina a Bíblia, ele é legal. Só que aí lá na frente eu dou uma tropeçada, te desagrado de alguma forma. Aí você, não vou ficar mais aqui porque esse pastor aí. Entendi, então, você tem que se firmar em Deus. A Bíblia diz, provai e vede que ele é bom. Jesus diz, vinde a mim, não é a outro, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, é a Jesus que nós temos que ir. Esse alívio que Jesus fala, ele não fala de uma carga física. Porque quando nós estamos cansados, Suzy, estamos cansados, nós vamos o quê? Tomamos um banho, né? E deitamos e relaxamos, acordamos renovados. Mas o peso da alma, você pode dormir, acordar, você vai estar com ele lá. Então, Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, descanso para a alma, só Jesus dá. É verdade. E esse descanso não significa que nós não vamos ter problemas, porque eu sirvo a Deus desde 2001 e tenho tantos problemas. A gente nunca vai deixar de ter. Eu sempre tive, desde que sirvo a Deus, sempre tive problemas. Então, servir a Deus não é ter fim de problema. Não é ter fim de problema. É ter uma esperança na alma da vida eterna. Da vida eterna. Então, é andar com os pés no chão, ou seja, vivendo aqui, trabalhando, conquistando o que puder conquistar, mas com o coração no céu. Sempre almejando a eternidade. Porque Jesus não morreu na cruz para ser um herói. Jesus não morreu na cruz para ser um mártir lembrado na história. Ele morreu na cruz para nos salvar de uma condenação eterna das nossas almas. Então essa é a nossa visão que nós temos que ter dele. Verdade. Mas infelizmente quase ninguém tem, né?
Muito poucas pessoas têm. A maioria, a grande maioria. Não digo o Brasil, o planeta, né? Mas a gente chega lá. Amém. Eu tenho fé, eu tenho esperança ainda que dias melhores virão. Porque se eu não tenho essa esperança, é difícil a gente viver, né? Sem esperança. Mas eu tenho fé. E é isso que importa, a gente buscar a Deus, entender, compreender, ter Deus sempre firme e forte com a gente, que a gente consegue chegar lá, né? Posso só fazer... Claro. Você falou de fé, eu tenho fé. E fé é o sinônimo do crer. E eu me lembrei agora de uma passagem, acho que foi ontem que eu estava vendo, quando Jesus diz, olha, aquele que crer e for batizado será salvo. A palavra crer não é somente, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. Eu visto uma camisa, Jesus, olha, eu creio em Deus. Essa palavra crer ali significa conhecer, aprender. Jesus, aquele que aprende de mim, aquele que conhece-me, aquele que tem acesso ao que eu sou e for batizado porque sabe quem eu sou, será salvo. Certo. E então não é simplesmente... Não, né? não é? Eu não estou dizendo o seu caso, eu estou falando Não, mas... que a humanidade no geral, Sim. quando você pergunta, você crê em Jesus? Eu creio. Né? Mas você conhece? Não. Então, vai então, muito como além. É que você crê se não conhece? Vai muito além, vai muito além, né? Ô pastor, só uma colocação aqui. Inclusive a Bíblia descreve o relacionamento de Cristo com a igreja como um casamento, né? Sim. Aí um questionamento que uma vez ouvi como que você vai ter, como é que eu posso dizer? Como que você vai morar com alguém, levando em consideração que nós queremos morar no céu, né? Certo. Como que a gente vai morar com alguém que a gente não conhece? Então, no mínimo a gente tem que ter um relacionamento antes, Sim. né? Então eu creio que é mais ou menos por aí, né? Tem que ter um relacionamento com Deus para poder ir morar com Ele um dia. Justo. Não adianta, eu sempre vou recorrer à Bíblia. A Bíblia diz... Sempre, né? A base. Tem que ser, ela é a minha base. Pedro, ele vai dizer assim, olha, crescei na graça e no conhecimento. Aí a gente fala que conhecimento seria apenas um conhecimento científico, vamos dizer assim, né? Da letra. E aí ele no capítulo 1 ele vai explicar o que é esse conhecimento. Ele vai dizer que é a fé, o amor, a fraternidade, a benignidade, essas coisas. Ele diz, olha, se houverem todas essas coisas em você, vocês não terão falta do conhecimento de Deus. Então é esse conhecimento que ele diz. Sim. O conhecimento das ações da é prático. Nós falamos de algo chamado ortopraxia, que é a prática daquele que eu acredito. Não é simplesmente, eu acredito. Tá, mas e suas práticas? O que elas dizem? Era aí que eu queria chegar. Então, aí Jesus diz assim, e verão as vossas obras, no amor que vocês têm uns para com os outros, e saberão que vocês sois os meus discípulos. Ou seja, as pessoas só vão saber que vocês são os meus discípulos pelo amor que vocês demonstram uns aos outros, pelas obras que vocês praticam, não pelo que vocês falam. E aí volta a questão da igreja nos dias atuais, né, em que a gente ensina um monte de coisa, a gente fala um monte de coisa, mas as nossas ações no dia a dia não tem nada a ver com o que ele ensinou. Entende? E com aquilo que até eu estou ensinando. Então, o evangelho ele é diferente de todas as outras religiões nesse sentido, em que ele busca a prática, e essa prática do evangelho é a renúncia, é o ir contrário à minha vontade. Isso mesmo. Então a gente gosta daqueles textos que diz, olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente pega, às vezes as pessoas colocam na porta, ou deixam a Bíblia aberta no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, quando na verdade não entende a essência real disso aí. Né? E a gente só gosta disso. Quando a Bíblia diz, olha, perdoai aqueles que... abençoai aqueles que vos maldizem. Abençoai e não amaldiçoeis, ele vai dizer. Aqueles que falam mal de você, você tem que bendizer eles. Não, isso aí eu não gosto. Essa passagem eu não gosto. Essa eu não gosto. Então, quando chega nessas coisas, a gente percebe o problema. E aí volta tudo. Porque quando vai para uma igreja, um ambiente religioso que seja,
que se ensina que você é um vencedor, que você vai conquistar. Essa eu gosto dessas coisas. Essa parte é boa. Mas é quando começa a dizer, olha, você tem que perdoar, no culto ali. você tem que pedir perdão, você É. tem que... não, isso aí... Não, essa parte eu não gosto. A parte do o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí eu vou procurar um lugar que só fale disso, Exato. que massageie meu ego. É. As músicas cantadas nas igrejas Uhum. são essas. Você está sofrendo, você chorou, mas agora chegou a hora de você vencer. E louvor a Deus não é isso. Isso é música, isso é autoajuda, isso é qualquer coisa. Menos verdade. louvor a Deus. Porque o louvor a Deus, genuíno, ele enaltece e glorifica o nome de Deus. Então, infelizmente, está muito difícil nos nossos dias. Espero que as pessoas que estejam nos vendo, que vão nos ver, na verdade, e você também, Suzy, possa achar um lugar que te acolha e que tenha um compromisso genuíno, real com a palavra. Vai ter problema, como eu disse, vai ter dificuldades lá, mas é como a Arca de Noé. A Arca de Noé era um lugar que certamente tinha problemas. Sim. Porque eles ficaram lá, acho que 150, quantos dias? Olha, foi 150 dias, se não me me falha. recordo. Enfim, agora... Quantos animais tinham lá? Ó, lá em casa nós temos uma cachorra. Bonita, É hein? linda, né? Nossa, É linda. parece um urso polar. Vou te mostrar, Suzy, ela é linda. Uma também, eu amo E ela faz a sujeira dela lá. Sim. É uma briga lá pra limpar. Geralmente é minha esposa que limpa. Minha filha também. Eu vou lá meio... mas eu não gosto muito. Agora imagine a quantidade de animais dentro da arca. Nossa. Tinha que limpar, Sim. tinha que fazer as coisas. Certamente tinha aquele que não queria fazer muito. Então alguém dizia, eu vou embora daqui, eu não vou ficar aqui mais não. Esse camarada é folgado. Quando ele pensava em sair, o que tinha do lado de fora? Só água. Água. E morte. E morte. Água e morte. Então dentro da arca, tinha problema? Tinha. Mas tinha vida. salvação. Verdade. Tinha vida. É A forte. igreja é exatamente isso. Tem problemas, a gente passa umas dificuldades uns com os outros. Sim, porque mas a somos vida humanos, a gente tá aqui é. pra se aprender a melhorar, né? Justo. Eu aprendo com você. Você aprende comigo. Isso. E às vezes Deus se utiliza de você para me ensinar. Porque eu preciso aprender a perdoar. E aí Deus permite a Suzy para pisar no meu pé para me aprender a perdoar. Ou às vezes eu vou pisar no Essa é seu. a parte mais difícil, o perdão. Eu acho que de perdão. tudo, eu acho que o perdão é o Então, mais... E ela Tem que exige. ser mais trabalhado. Né? O evangelho exige isso. Entende? E não é fácil. Não. Então a gente tem que aprender a conviver com tudo isso. Porque na arca, a igreja, tem um monte de problema. Tem. Mas tem vida. Jesus está lá. Verdade. No meu caso, essa que eu comentei, eu me incomodava muito de perceber a intenção errada ali. Isso me incomodou demais, demais. Mas, enfim, né? A gente vai buscando, né? A gente vai buscando, uma hora a gente conserta, né? A gente acerta, né? No caminho certo. Agora, aquela fé que eu me refiro, essa, assim, acreditar que nós estamos aqui porque Deus permite que a gente esteja aqui e a gente siga os ensinamentos dele com outras pessoas, não prejudicando o outro, ajudando o outro quando a gente precisa, do jeito que a gente pode, dando o nosso melhor, sabendo esclarecer alguma coisa que a gente tem um pouquinho de mais entendimento, um entendimento um pouquinho melhor, tentar passar para o outro, não prejudicar a inveja, essa coisa. Né? Eu acredito que o ser humano ainda vai despertar, né, para algumas coisas. A fé que eu tenho é que eu estou de pé, Deus me põe de pé todo dia, que a gente vai conseguir passar muita coisa boa e eu sou otimista com relação a isso, porque a gente não pode acreditar que nada vai dar certo, que vai dar tudo errado, que não vale a pena. Sim. Né? A gente tem que seguir como Jesus deixou pra gente o ensinamento e, claro, vamos errar? Vamos fazer errado? Vamos. Não vamos entender muita coisa? Não vamos. Vamos entender outras? Vamos. Mas acho que esse é a nossa caminhada, né? Feita disso. A gente vai indo, vai entendendo, vai tentando. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, a preocupação que nós temos que ter com o outro. Sim, sempre, né? Jesus, ele
dentro de uma visão filosófica, aliás, eu vi isso aí, foi o Clóvis de Barros, ele traz uma alusão sobre Jesus muito, muito, muito interessante. É que Jesus, ele é o único pensador que vai falar que a vida que vale a pena é a vida vivida pelo outro. Então, assim, nós temos que viver a vida aqui de tal maneira que quando nós formos embora, a gente vai embora, a gente está aqui de passagem. Uhum. E quando a gente for embora, eu não quero ser lembrado, Suzy, pela roupa que eu tinha. Eu não quero ser lembrado pelo carro que tive. Uhum. Passou um carro. Olha, o Rodrigo tinha um carro desse. Não quero ser lembrado por isso. Eu não quero ser lembrado pela casa que tive, pelas conquistas financeiras, né? ou até mesmo de posição. Eu quero ser lembrado de alguém estar tomando um café numa mesa e alguém falar uma coisa e alguém disser assim: puxa vida, eu lembrei dele. Se ele estivesse aqui, ele ia falar tal coisa. Uhum. Eu não quero ser lembrado porque alguém foi num restaurante chique. Não, eu quero ser lembrado nas rodas onde as pessoas estão tomando um café da tarde. Porque as lembranças que, por exemplo, tem da minha mãe são essas. Boas lembranças. A xícara, o horário que ela fazia o café, as coisas mais simples que para as outras pessoas não tem valor algum, mas para mim são fundamentais. Uhum. Eu quero ser lembrado porque fiz alguma coisa por alguém. Uhum. Então esse é o legado. Eu não quero deixar, se puder deixar, será importante, mas se eu não puder deixar herança para meus filhos, eu não pude deixar. Uhum. Mas eu quero deixar para eles valores, legados. Né? Legado. Herança se puder, mas legado com certeza. Eu quero deixar um legado. Porque mesmo na minha ausência, eu quero que eles tenham temor daquilo que eu ensinei. Eu não estou ali para cobrá-los, mas eu quero que eles não façam algo errado, porque sabem que eu deixei para eles um ensinamento. Então essa preocupação sua é genuína. E que bom que fosse que todos os seres humanos tivessem tal pensamento, de poder pensar em ajudar alguém, de deixar alguma coisa boa para os outros, porque isso aqui logo passa. Eu falei, ontem eu estava brincando de bolinha de gude e acabou. Passa muito rápido, Suzy. Passa muito rápido. E assim, no sentido de ajudar, sim, eu gostaria muito também de poder ajudar financeiramente. Mas essa coisa que não se paga, não se compra, se adquire, se entende, se coloca em prática, é esse a maior riqueza da vida, né? A maior riqueza da vida é essa. E aí, Kevinho, suas considerações de tudo isso? Tô com vocês. Legal, fechou com nós. Com vocês. Tá fechado com a gente. Tô fechado com vocês. Eu acho que o futuro é as crianças, a gente precisa dar mais atenção, o pai, a mãe. Que dê muito atenção. Que dê muita atenção em vez de dar celular, que eduque em casa, que não dependa somente da escola, né? Às vezes eu vi um vídeo, na verdade, um menino todo sujo de barro, de terra. A mãe falou assim: amanhã nem que esteja doente, eu vou te mandar pra escola. Eu vi esse também. Eu vi esse daí. Porque realmente a criança desgasta e aí a manda mãe. pros professores lá que se viram. Né? Amanhã você Já tá cansada, a mãe chega do trabalho, tal. Mas fazer o quê, o filho? Você tem que ter paciência com ele, tem que conseguir criar, né? Inclusive uma psicóloga infantil, eu acho que esse é o currículo dela. Ela falou assim, para uma classe maior, né? Você falou que tinha um jovem que tinha mágoa da mãe, né? Sim, ele ela tem falou até assim, hoje. Você tem que entender que a sua mãe não é perfeita, que o seu pai não é perfeito. Sua mãe e seu pai aprendeu a ser mãe ou pai com você. Então ele aprendeu a ser pai errando e errou com você. E você aprendeu a ser um bom filho com eles. Você é um bom filho hoje
errando. Então, Uhum. tem cicatriz em você, mas tem neles também. É verdade. Então, não pense que seu pai é o inerrante, sua mãe é inerrante. Ela vai errar, ele vai errar, Sim. você vai errar. O que você tem que buscar é expandir o seu conhecimento Uhum. e ser uma pessoa genuína, uma pessoa boa, Uhum. através do conhecimento. Saber o que é certo, o que é errado, Uhum. para melhorar com a próxima geração. Isso E mesmo. mesmo lá você vai ter teoria e não conhecimento na prática. Uhum. Então você vai errar também. Verdade. Então, no final, é perdoar mesmo. É Uhum. perdoar. É verdade. É. É aí que nem a gente tá falando do perdão, né? Esse menino, eu já conversei com ele até falando, né? Mas a sua mãe, ela talvez não teve um ensinamento da mãe dela, do pai dela, que, né? Mas a mágoa, o perdão libertaria ele de tanta coisa, né? Mas é assim, a vida vai ensinando a gente, né? Tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, até a gente conseguir fazer a parede inteira, né? Eu vejo dessa forma. Então, mas é isso aí. Eu acho que foi muito proveitosa a nossa conversa aqui, né? Eu quero agradecer demais a presença de vocês, do pastor Rodrigo. Muito obrigada pela sua presença e foi muito proveitosa. Eu gostaria de saber, quer fazer alguma consideração final? Sim, agradecer, né? Agradecer, como eu disse, qualquer canal que eu possa falar de alguma forma do Evangelho, Sim. embora a gente aqui não foi uma pregação, nem nada, mas acabamos falando, né, do Evangelho, Sim, né? claro. Eu acho que é sempre muito válido. Eu agradeço a confiança, né, de prestar um microfone, esse espaço. Venha sempre. Pra que- Venha falar do Evangelho, é muito bom. Uma outra oportunidade, venha falar. Eu sim, quero é muito falar. bom. Perdão. Queria até falar. Estou escrevendo, na verdade. É. Eu parei, tem um tempinho que eu parei, mas eu vou Certo. voltar a escrever. Estou falando da diferença do evangelho e do cristianismo. Olha, que Eu maravilha. acho que seria. É um tema mais polêmico, mas eu acho Mas que é bom, a seria gente legal. Mas assim, agradecer, Suzy. Lembrando o pessoal que está nos vendo, que não foi nada combinado, né? Não. Assim, só falou, ó, vem aqui, o Kevin falou, ó, você pode ir lá. Eu falei, tal dia Vamos eu consigo. conversar, Eu vamos falei, conversar, não é pra isso falar aí. o que lá? Não, vocês vão Só conversar. falar, só uma conversa. Deixa solto e vambora. Conversa. E realmente só, assim, uma conversa muito solta, né? Não tem, como é que chama? Roteiro. Não tinha roteiro algum. A gente só seguiu aqui conversando e foi bacana. Mas podemos fazer uma com roteiro. Sim, não, mas olha, eu gosto. A verdade é que eu funciono muito na igreja muitas Certo. vezes no improviso. Eu preparo mensagem, obviamente, eu tenho que Certo. preparar, tenho que ler, me preparar, mas muitas das vezes é no improviso ali e eu funciono bem. Então, eu agradeço de verdade a oportunidade de estar aqui, né, pelo convite, ao Kevin, né, que nós estivemos juntos há 2 anos atrás. Tem aí 2 anos mesmo. Acho que até meio que exato, né? Foi mais ou menos nessa época. Foi mais ou né? menos. E eu acabei de cometer um erro de português aqui. Há 2 anos atrás. Se eu falou há 2 anos, não precisou atraso, mas Redundância. não adianta. Aí os alunos, se algum aluno vir e falar, você falou há 2 anos atrás. Você viu que eu identifiquei o nome do erro, já tô. Foi bem. Ó, tá vendo? Não tô tão mal. Então, olha, de verdade, obrigado a vocês, tá? E que Suzy, que Deus abençoe a sua vida, Amém, o seu amém. projeto De aqui, todos nós. né, podcast, e os seus projetos na vida. Obrigada. Sobretudo, peço a Deus que abençoe a sua jornada espiritual. Muito obrigada. Que você possa, de verdade, encontrar um lugar que não te agrade, mas que seja do agrado de Deus. Exatamente, isso Que mesmo. seja do agrado de Deus. E que você possa seguir na presença do Senhor. E que ele possa prosperar, mas não essa prosperidade, mas também essa prosperidade. Mas a prosperidade de Deus, ela abrange em todos os aspectos. Todos os aspectos. Né? Então, que a prosperidade de Deus seja sobre a sua vida, sobre as suas coisas, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada, viu? Amém. Desejo o mesmo para todos nós, né? O Senhor que veio aqui, muito obrigada mais uma vez. Amém. Volte sempre, vamos fazer mais
focado mais no evangelho, né? Depois, mais um outro podcast. E você, Kevinho? Muito obrigada, garoto, por ter vindo. Você mora no meu coração. Sabe que eu gosto muito de você. A gente sempre se dava muito bem lá no curso, né? É isso aí, Kevinho. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, Suzy, pelo convite. Agradeço você, agradeço a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar por aqui. Gostaria de deixar um convite também para os seus espectadores para também visitar a nossa página, né? Ah, sim. Eu tenho um podcast também chamado Pray, P-R-A-Y, né? Pray, de oração. E está no YouTube, está no TikTok, está no Instagram. No Instagram é @PrayCast10. Também sigam também o Instagram do Rodrigo Rocha, né? O professor. Isso. O Instagram dele é PR Rodrigo Rocha. Inclusive deu um trocadilho, né? Quase de professor, né? É verdade. É que o PR ele é de pastor, mas É de pastor, virou né? professor. Mas fica ele é lá, professor e pastor. Então, por isso que é 2 R, ó. PRR, né? Mas o segundo R é de Rodrigo. PR Rodrigo Rocha. Então, visitem-nos. Desculpa. É que tem o meu Instagram, realmente, eu sou muito devagar com essas coisas. Eu não mexo, assim. Eu já prometi da outra vez, né? Que ia mexer, não mexo. Eu vou mexer, vou começar a mexer. Mas eu tenho uma página no Instagram também. Verdade, Graça e Conhecimento. Não é só de frases. Por enquanto é só frases. Só põe só frases. Mas é muito legal. Tem frases bíblicas e lá tá bombando, né? Tá bombando. O pessoal gosta muito de pegar para deixar de status. Essas frases geralmente bomba assim. Textos bíblicos, de filosofia, de tudo, né? De reflexão, legal. Por favor, repita o nome da página. Graça e Conhecimento. Tem poucos dias que fiz, ela já tá... É mesmo? O pessoal gosta. O pessoal a gente busca, manda, né? pra você e deixa aqui na descrição, aqui isso, embaixo. Segue deixa. a gente. Por mais que o Instagram, até do Pray, não tá tão bombando assim, não tá tão movimentado, mas tem a nossa DM. Você pode conversar com a gente por lá. Então, manda uma mensagem lá pra nós. É isso aí, gente. Mais uma vez agradeço. Muito obrigada. As portas estão escancaradas para vocês. E até a próxima, né? E para você, muito obrigada pela sua companhia. É sempre muito bom estar aqui. E no próximo vídeo a gente se encontra, tá bom? Beijo. Obrigada.